A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando aqui esse vídeo pro canal. E o Senhor estava me incomodando para que eu pudesse gravar esse vídeo para vocês. Eu sei que vai ser resposta para alguém, eu não sei quem, mas a resposta de Deus para sua vida, para aquilo que você está passando nessa tarde acho que a palavra-chave é humilhação. 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 A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Crônicas 7, no versículo 14, assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus. Talvez você está passando por uma situação que você fala assim: eu não sei mais o que fazer, né? Eu já orei tanto, tô passando por uma situação que parece impossível, sabe? Uma situação difícil, onde você não vai sair, onde você vê que realmente é só uma intervenção do Senhor, só um milagre do Senhor, só uma intervenção divina para fazer essa situação mudar. E o Senhor está dizendo para você hoje, você não caiu aqui nesse vídeo por acaso, né? Tudo tem um propósito. Você não caiu aqui por acaso. Se você está vendo esse vídeo é para você. O Senhor quer falar com você. Receba essa palavra. E o Senhor ministrava no meu coração sobre isso, sobre humilhação. Se humilhe diante da presença do Senhor, se humilhe. Aquele que se humilha diante dele, o Senhor exalta. Aquele que se humilha e ora e busca o Senhor, a palavra dele garante, ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se ele ouvia as orações de Moisés, se ele ouvia Abraão, se ele ouvia José, se ele ouvia Jacó, se ele ouvia a oração, se ele ouvia o clamor do povo lá no Egito, diante daquela situação, escravos, cativos, o Senhor ouviu. Por que ele não pode ouvir a sua oração? Por que ele não te ouviria? Por que ele não me ouviria? Por que Deus não nos ouviria? Se ele é o mesmo, se ele não mudou. A questão é, talvez você esteja se perguntando, será que Deus não está me ouvindo? Por que eu tenho orado? Ou por que o Senhor não muda essa situação? Será que Deus não está me vendo? E o Senhor está dizendo para você, eu vejo, eu ouço. Né? Assim como ele ouvia do povo lá antigo, ele se faz presente, ele é o mesmo, a palavra dele não mudou. Ele continua sendo Deus que ouve. A pergunta é, você está ouvindo o Senhor? Você está clamando verdadeiramente? Será que você tem se humilhado? Porque a palavra que o Senhor sempre colocava no meu coração é essa, humilhação. Talvez está faltando você se humilhar, não para homens. Talvez a gente se humilha, muitas das vezes a gente se humilha tanto para as pessoas. A gente coloca ali, a gente vai desabafar com quem não pode nos ajudar. Então o Senhor está falando, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa que o Senhor fala aqui na palavra dele é isso. Ele não fala se orar. Ele fala se você se humilhar primeiro e você orar, ele vai ouvir. Ele vai responder. Ele vai entrar com providência nessa situação, nessa causa. Então se humilhe diante do Senhor. O que é humilhação? É se submeter. Submissão. Se humilhar diante dele, depender dele. Reconhecer, dizer para o Senhor, Senhor, eu não sou nada. Muitas das vezes, quantas vezes a gente acha que faz alguma coisa, que sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada. A gente não sabe. A gente não pode, mas o nosso Deus pode, o nosso Deus sabe, o nosso Deus é todo-poderoso. E ele pode agir na sua causa. Ele pode agir, entrar com providência nessa situação, nessa área que você tá, mas há um custo. Há uma renúncia, e é o preço de humilhação, de se humilhar, de se submeter. E é tão difícil a gente se humilhar, se submeter, porque dói. A humilhação, ela é humilhante mesmo, ela dói a gente pegar e reconhecer que a gente não faz nada. Ela mexe com o nosso ego, ela mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e é isso que o Senhor quer. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, lá em 2 Crônicas 7:14 fala isso. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós abrimos espaço para que Deus possa intervir e entrar, para que Deus possa trabalhar naquilo que a gente não pode, naquilo que a gente não tá vendo. Enquanto a gente não humilha, a gente só ora, a gente não se humilha diante de Deus, o que acontece? A gente vai orar em favor daquela causa, mas vai ser uma oração assim,
sem um destino, sem uma direção específica, né? Sem a confissão de que eu não posso fazer nada, que não é a minha oração. Muitas vezes, por a gente saber orar, a gente acha que a nossa oração é forte, é poderosa, que a gente pode fazer alguma coisa, mas não. Quem faz é o Senhor. E a oração é o meio disso. Eu não tô dizendo que você não tem que orar, você tem que orar sim. Oração e jejum e palavra. O cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos nos humilhar diante dele. Porque quando nós nos humilhamos, nós saímos de cena e estamos dizendo para o Senhor, Senhor, tá aqui. Senhor, tá aqui, eu me humilho, eu reconheço que eu não sou, que eu não faço. Senhor, tá aqui, eu coloco diante do teu altar, eu coloco diante de ti essa causa, essa situação, Senhor. Senhor, eu não posso fazer. Porque muitas das vezes a gente tenta de tudo, tenta todos os recursos possíveis, tudo aquilo que tá na nossa mão, tenta fazer do nosso jeito. Vamos ser sinceros. Nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Quando a gente vê que não dá certo, é que a gente vai correr pro Senhor e vai falar pra ele, Senhor, eu já tentei de tudo, tá aqui. Aí a gente entrega, né, como a última alternativa. E o Senhor tá dizendo pra você hoje, eu não quero ser a última alternativa, eu quero ser a sua primeira opção. Eu não quero ser o último recurso. Eu quero ser o seu primeiro recurso. Eu quero que você me coloque em primeiro lugar. E as outras coisas eu vou acrescentar. Eu quero que você me busque primeiro. Antes de você contar pra alguém, conta pra mim primeiro. Antes de você buscar em algo, busque em mim primeiro. Se humilha diante de mim, que eu, o Senhor, vou fazer acontecer. E eu sararei, eu curarei a sua terra. Aleluias. Aleluia, eu sinto Deus aqui, eu tô toda arrepiada. No nome de Jesus, o Senhor vai fazer, mas nós precisamos entregar verdadeiramente. Essa humilhação quer dizer se despir, se rasgar. No tempo de antigamente, eles se cobriam com roupas de pano de saco e colocavam sobre as suas cabeças cinzas em forma de quê? De humilhação. A humilhação é difícil porque requer você. Então, minha irmã, meu irmão, essa é a chave. É isso que o Senhor quer de você. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, depois orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E os meus olhos estarão abertos, atentos, meus ouvidos à sua oração. A palavra do Senhor aqui, o Senhor estava falando, foi quando Salomão edificou o templo do Senhor. E aí foi quando o Senhor respondeu Salomão e falou com ele. Mas essa palavra não se aplica só naquela época de Salomão, se aplica para nós hoje. Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, o Senhor espera um posicionamento da minha parte e da sua parte. O Senhor espera que nós nos humilhemos diante dele. Que nós venhamos nos despir das nossas vestes. Não das nossas vestes físicas, mas das nossas vestes espirituais. Nossas vestes, né? Que as nossas vestes venham estar limpas diante dele. Não porque nós somos santos, porque não há ninguém, não há um justo sequer na terra, a palavra do Senhor fala isso. Não há ninguém digno do Senhor, mas que nós venhamos nos despir do que? Do nosso velho eu, da nossa velha natureza todos os dias. Não é sobre ser santo, mas é sobre se limpar todo dia. É sobre se humilhar diante dele todo dia. É sobre reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados diante dele todos os dias. É isso que o Senhor quer. Quando nós nos colocamos nessa posição, quando nós entendemos o poder da humilhação, as coisas acontecem. O céu se abre. O Senhor, eu tô toda arrepiada, as coisas acontecem. O Senhor se abre, o Senhor se manifesta com mão forte e grande poder. Então, quando nós nos humilhamos, aquele povo que estava cativo no Egito se humilhou, clamaram ao Senhor. Senhor, nos tira, nós não temos, estamos aqui escravos, não temos o que comer, não temos... Né, parafraseando, falando com as minhas palavras. E o Senhor foi lá e levantou Moisés para ser libertador daquele povo. Então, há poder na humilhação. O mundo, as coisas desse mundo, as pessoas, o adversário das nossas almas, ele quer nos fazer achar que a exaltação é que vai nos engrandecer. Que é o ser melhor do que o outro, a comparação, o mundo, as coisas desse mundo, aqueles que servem ao mundo, acham que o quê? Que se humilhar não. Acham que o poder está em exaltação, mas não. Com Deus não é assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser, seja servo.
Primeiro servo, antes de tudo servo. E o Senhor falou que ele veio. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, Jesus, a palavra do Senhor, antes, no Velho Testamento, depois no Novo Testamento, com a vida de Jesus, se resume a isso. Antes, o Senhor Jesus não se usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de servo. Aleluias, tomando forma de servo, ele se humilhou, ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, ele sendo o Senhor, o único que teria, vamos dizer assim, a liberdade de poder, né, de falar, porque ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o digno de poder, de honra, né, de louvor, mas ele não fez assim, ele se humilhou, ele falou, Senhor, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E que na nossa oração possa ser assim. Quando a minha e a sua oração for direcionada, vier antes de tudo com humilhação, né, a gente iniciar o nosso momento ali com Deus, a nossa oração for levar nossos pedidos ao Senhor, nós nos humilharmos primeiro, não tem como. A palavra do Senhor nos garante que se nós nos humilharmos, Ele vai ouvir, Ele vai fazer. E Ele é fiel com a palavra dele, Ele não mente. Então receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra no seu coração. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Aleluias. Humilhai-vos. Santo, glorificado e adorado é o nome do Senhor. Digno é Ele. Ele é digno da nossa humilhação. Não se humilhe para homens, se humilhe para o Senhor. E você verá o agir do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Esse devocional hoje para a sua alma. No nome de Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Amém.